Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa casa. E é importante a gente falar que o nosso tratamento, a nossa assistência espiritual, ela se inicia no momento em que a gente toma a decisão de vir para cá. De manhã cedo, a gente acorda e fala: bom, hoje eu vou para lá. Hoje eu vou receber os ensinamentos que eu preciso, os ensinamentos de Jesus. Então já começa aí. A partir daí, o nosso mentor espiritual, ele também já começa a nos ajudar. Porque às vezes ao longo do dia aparecem lá as dificuldades, e aquelas situações que, entre aspas, não querem que a gente venha para cá. Nos atrapalham. Isso é normal. Normalmente no dia de se vir na casa, assim, na casa espírita, é normal. Por que é normal? Porque como os trabalhadores falam, a gente às vezes traz acompanhantes. Acompanhantes que também querem aprender, acompanhantes que estão conosco, às vezes para prejudicar, mas eles vêm. Então, queira ou não queira, esses acompanhantes, eles têm uma certa influência em cima da gente, uma influência energética. Então é normal acontecer isso na segunda-feira. Às vezes a gente não quer vir, mas aí a gente sendo persistente, quando a gente toma a decisão de vir, aí o nosso mentor espiritual ele vai nos ajudar. Quando a gente chega até a porta da casa, a gente é recebido e os acompanhantes também. A gente toma o passe de limpeza e nesse passe de limpeza as nossas energias estão harmonizadas. O tratamento continua, vamos dizer assim. No momento que a gente fica sentado, ouvindo aquela música calma, é importante também a gente não pensar nos problemas, como a gente sempre fala antes de iniciar a preleção. Vamos deixar os problemas, as dúvidas e preocupações lá de fora da casa. Por que isso? Porque a gente deixando os problemas lá fora, não tendo eles na nossa mente, no nosso coração, a gente deixa um espaço aberto para o nosso mentor, para os ensinamentos chegarem até nós, chegarem até a nossa mente e o nosso coração. Então é nesse momento que o nosso mentor espiritual age em nós com intuições, com bons pensamentos, encaminhando soluções para as nossas experiências, porque o ambiente é todo propício. Vamos então, a partir de agora, relaxando os nossos corpos, vamos nos sentando adequadamente, vamos relaxando a partir da cabeça, os braços, o tronco, as pernas, os pés. Vamos então, a partir de agora, deixando do lado de fora desta casa todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, que na realidade são experiências de vida. E vamos nos envolvendo, nos concentrando em nosso mentor espiritual. O mentor espiritual desse trabalho. O mentor espiritual desta casa. O mentor espiritual da Aliança Espírita Evangélica. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela higienização, que já estão conosco aqui há algum tempo, preparando esse ambiente, higienizando, e pedimos que façam repasse em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções, que assim seja. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, formando um anel fluídico protetor, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para esse trabalho, serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados. E quando estiverem preparados, poderão retornar. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço. Fraternidade do Trevo, Fraternidade dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique todas essas almas, e tantas outras.
chegando até Ismael, anjo preposto de Jesus, para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine a mente e também o coração de todos aqueles brasileiros que têm o poder de mudar os destinos dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos a bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e também aos responsáveis pela educação de seus filhos, para que possam educá-los dentro de alguma religião, seja ela qual for. Chegando até Jesus, nosso grande mestre, agradecemos ao Senhor e pedimos que continue a nos ajudar, para que estejamos sempre atentos, orando e vigiando, orando e vigiando, orando e vigiando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos por mais esta reencarnação. E pedimos que possamos entender, compreender vossas leis, praticar o bem, ajudar o nosso próximo, seguir suas leis, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Todos bem? Está ótimo. Bem, então hoje nós vamos encerrar, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Essa aqui é a terceira preleção, não é? Semana passada também eu já conversei um pouco. E hoje nós vamos falar sobre o duelo e a vingança. Não é? Se vós tem um trecho de Jesus através do Evangelho de Mateus. Se vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Resumindo essa passagem, esse ensinamento de Jesus, a gente já conversou na vez passada, Jesus está condenando a vingança. Ele não quer dizer que a gente não deve se defender de um mal. Existe uma lei divina que é a lei da nossa manutenção, da nossa sustentação. Ou seja, que nós devemos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Então Jesus, nessa passagem, evidentemente ele falou de maneira figurada, ele está condenando a vingança, ele está condenando o ódio, o rancor,
ele está condenando aquela lei antiga, né, da época de Moisés, necessária à época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, vem bem a calhar o nosso ensinamento de hoje, né, que fala sobre o duelo e a vingança. O duelo e a vingança, o duelo é uma forma muito mais selvagem de vingança, né, que, graças a Deus e graças a todos os seres humanos, praticamente se extinguiu, né? E, na realidade, Jesus, quando nessa passagem, ele condena a vingança e condena o ódio e traz a fraternidade. Então, todo o Evangelho de Jesus, todas as passagens, as 8 bem-aventuranças, né, praticamente é um resumo, né, de toda a Bíblia, as 8 bem-aventuranças de Jesus, né? Ele tenta nos ensinar, tanto na mente quanto no coração, a noção de fraternidade. E é aquela fraternidade onde a gente deve interpretar assim, que a gente deve agir, né, com o nosso próximo, como a gente gostasse, queria que ele agisse com a gente. Ou então até, como acontece com os nossos irmãos, né? Os irmãos, por exemplo, é um excelente exemplo. Jesus quer que a gente se comporte como eles. A gente pode discutir, pode brigar com nossos irmãos, mas é irmão, não é? Quer dizer, existe alguma coisa diferente, existe algum sentimento diferente, né, entre nós e nossos irmãos, não é? Por mais difícil que ele seja, ou mais difícil que nós sejamos, é mais fácil perdoar, né, um irmão do que um não irmão. Então, esse é o ensinamento que Jesus quer nos trazer, a fraternidade, né? Amai os vossos inimigos, não é? E na realidade, a gente ainda é assim, porque a nossa noção ainda de bem e mal, né, ela ainda é imperfeita. E a gente só vai aprimorar realmente esse conceito de bem e mal, né, porque na realidade o mal é a ausência do bem. O mal é fruto da ignorância. Ah, mas o mal também é fruto da maldade. Sim, mas a maldade ainda é fruto da ignorância. Então, para a gente combater o mal, a gente tem que se instruir, né? É isso que a gente sempre faz, vindo à casa espírita, indo a um templo de Umbanda, indo numa igreja católica, indo num templo budista, numa igreja evangélica, ou estudando filosofia, né? À medida que a gente estuda, a gente vai tornando a noção de bem e mal mais apurada. A gente erra menos, né? Aí tem uma passagem interessante aqui também, que os Espíritos dizem assim: o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Aqui a gente já falou, existe muito mais coragem, né? Muito mais coragem em perdoar, em suportar uma ofensa, do que em reagir. Na verdade, se a gente pensar bem, reagir é muito fácil, né? Tem muito a ver com o nosso instinto. E nós, seres humanos, ainda carregamos esse instinto. Por isso que estamos aqui nesse mundo em provas e expiações. Quando o nosso instinto estiver mais sob controle, a gente não vai estar mais aqui. Talvez estejamos aqui quando a Terra for, o mundo se transformar efetivamente num mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a gente sabe onde o bem prevalece sobre o mal. Ou seja, onde a ignorância vai estar muito pequena. Muito pequena. Por quê? Porque as pessoas estão procurando os ensinamentos de Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Estão procurando compreender na mente e sentir no coração todos os ensinamentos dele, né? E também nós percebemos aqui que existe uma satisfação, né? Uma grandeza muito grande quando se perdoa, né? Ou seja, quando se evita a vingança, se evita o duelo, né? A gente a gente se sente aliviado, né? E certamente mais forte. Certamente mais forte. Não é muito fácil suportar uma ofensa. A gente sabe que não é.
Na hora é muito difícil. Mas é isso que os Espíritos nos falam, isso que nos torna superiores. Ah, mas o que é ser um Espírito superior? É justamente entender, compreender bem esses ensinamentos de Jesus e sentir esses ensinamentos de Jesus. Aí sim, a gente vai conseguir praticar. Depois que entender e sentir. Né? Então, na realidade, a gente percebe também que, se a gente for fazer uma avaliação, né, além da gente sair mais forte a cada experiência, na medida que a gente vai compreendendo esses ensinamentos, a gente vai tendo muito mais momentos felizes do que tristes. E à medida que a gente vai compreendendo esses ensinamentos, aquelas coisas que a gente achava que era muito, nossa, aconteceu isso comigo, nossa, mas eu fui muito prejudicado, assim, assado, né? A gente vai perceber que já não é tanto, que é mais, vamos dizer, coisas aí do dia a dia, coisas da experiência de vida, né? E muita coisa na vida da gente, no dia a dia, é que eu sempre falo, né? São picuinhos, são coisas menores, né? Que a gente não deve ficar gastando energia, né? Energia mental, energia sentimental com essas coisas. Imagina se a gente for dar importância a todas as picuinhas que acontecem com a gente vai querer se vingar todo mundo. A gente não vai viver. A evolução da gente vai ficar parada. Porque picuinha tem na casa da gente, tem na escola, tem no trabalho, tem no supermercado, tem no trânsito, tem em todo lugar. Sem falar que a gente também comete muitas e muitas picuinhas. Né? Então, essas são coisas, por exemplo, que a gente tem que realmente ir aos poucos e deixando de lado. Né? Passou, aprendeu. Se a gente vê que não adianta a gente discutir, falar alguma coisa, o silêncio já é uma excelente resposta. Né? É uma excelente resposta. Porque depois que a gente já falou, aí já foi. Né? E o duelo? O duelo era aquela forma mais selvagem de vingança. Né? Antigamente, normalmente o duelista, né, como se dizia, normalmente era o mais forte. Realmente era uma pessoa muito orgulhosa, com amor próprio muito exacerbado. Né? Tinha a ver também com um atraso moral, um atraso espiritual, preconceitos. Né? Só que na realidade, naquela época não se pensava, né? Interessante que aqui os espíritos informam, Kardec informa, que naquela época não se dava tanto valor. Às vezes alguém morria, por exemplo, num duelo, mas bom, alguém morreu como se fosse uma coisa natural. Na realidade era. Na realidade era. Ninguém pensava na família, ninguém pensava que nos filhos, na esposa, no companheiro, ninguém pensava em nada. Então isso também é uma comprovação que o mundo melhora, que o mundo está muito melhor. Né? Ah, mas hoje em dia não existe? Se existia, muito pouco. Muito pouco. Mas o duelo não. Mas será que não existe naquele duelo? Esse é o duelo explícito daquela época, né? Idade Média até a época de Kardec, lá 1800. Agora, e hoje em dia, será que não existe aquele duelo implícito? A vingança implícita? Né? É aquela que quando a gente não consegue perdoar alguém, a gente quer se vingar, quer torcer para que a pessoa se dê mal, ela merece, ela fez isso, aquilo. Né? Será que hoje em dia isso aí não existe? Com certeza. E ela está sempre relacionada também a sentimentos selvagens ainda, né? A paixões, a desejos, né? Muito maiores aí do senso moral. E a gente percebe, e também existe, junto disso, quando existe aquela vingança implícita, escondida, oculta, né? Quando a gente quer, quando acontece alguma coisa com a gente vai dominando, né? No primeiro momento, já quando vem a raiva, a gente ainda quer isso, quer aquilo, passa um monte de pensamentos. É nessa hora que é hora de lembrar do anjo perdão, é hora de lembrar do mentor. Quando a gente perceber assim, que a gente não está muito equilibrado, né? Que está com raiva, às vezes está com razão, nós somos seres humanos, não podemos nunca esquecer disso. Né? Tudo que acontece com a gente, tudo que a gente faz é o que tinha que acontecer naquela hora. Ah, mas eu estou atrasado em tal coisa. Não está atrasado, ninguém está atrasado.
Ah, eu estou muito adiantado, também não está, sabe? O tempo depois que passa, a gente vai perceber que realmente a gente faz as coisas na hora que tem que fazer. A gente faz o melhor possível com os conhecimentos que a gente tem naquela hora. Né? Então, quando a gente fala assim dessa vingança oculta, existe a perseguição. Né? Nós queremos perseguir, falsear, caluniar, injuriar. Agora, isso tudo justamente porque ainda nós somos imperfeitos. Né? A gente não entende bem ainda os ensinamentos de Jesus. Nós estamos a caminho. Mas o esforço também está na Bíblia, está no Evangelho. Deus sempre considera o nosso esforço. Sempre. Não é igual aqui no mundo materialista, no mundo terrestre, onde vale o resultado. Não é assim? Aqui o que vale é o resultado. Né? Deus sempre considera o nosso esforço. Então não existe, não é só o resultado. E para isso a gente tem que realmente se esforçar. Às vezes demora para a gente perdoar alguém, para sair aqui do coração. Mas vai depender do nosso esforço, vai depender da nossa oração. A gente pedir força, coragem, né, para o nosso mentor espiritual. Né? E isso também, a gente deve pensar também nessas horas, né, que... mas por que Deus permite o bem e o mal juntos? Por que só o bem não fica junto com o bem e vice-versa? Porque ele dá oportunidade ao agressor de refletir, de considerar que errou, de se arrepender e querer reparar. Nós é assim. Né? A gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa, que nem está na Igreja Católica, a justificação dos pecados. Primeiro ele tem que reconhecer que errou. Depois ele tem que se arrepender. E depois tentar reparar. Né? Ou com aquela pessoa, ou então com alguém, se não for possível aquela pessoa. Então, Deus dá essa oportunidade ao agressor de se arrepender. Né? De aprender com aquela lição. E está dando também a oportunidade à vítima, né, de testar a paciência, a indulgência, não é? O perdão. É por conta disso, né, que está no Evangelho. Deus faz chover para os justos e injustos, os puros e impuros, os bons e para os maus. Faz sair o sol para ele, para todos. Por que é assim? Porque todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Um pai não vai negar alguma coisa a um filho só porque o filho errou lá dentro de casa, uma mãe. Não. Vai dar aquela coisa aos dois. Por quê? Porque existe aquele sentimento de fraternidade. Né? Isso também, pessoal, é como a gente também sempre ouve. Né? Tudo passa. Tudo passa. Por isso que não é legal a gente ficar perdendo tempo, não, para nós pico nisso. Não ficar perdendo energia, gastando energia com isso. A gente tem que seguir em frente, ter nossos objetivos de vida, objetivo profissional, objetivo familiar, objetivo de lazer, de saúde, não é? E evoluirmos. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos de passagem por aqui. Somos seres espirituais, de passagem por esse mundo material. Né? Para desenvolver bondade, desenvolver inteligência, desenvolver a moral. Eu quero finalizar aqui com uma frase de Chico Xavier. Chico diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar os amigos é uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Vamos então agradecer a oportunidade para esses ensinamentos que nós tivemos nesta noite. Pedir ao nosso mentor espiritual para que possa nos ajudar a refletir, a compreender, a praticar, a sentir ao longo da semana. E vamos então agora devolver de coração e mente esses ensinamentos em forma de vibrações. Vamos juntando os nossos melhores pensamentos, melhores sentimentos e doando
a espiritualidade em forma de vibrações de paz e de amor. Imaginemos uma luz cor-de-rosa saindo de nosso coração, entregando essa energia de amor, de paz, caridade, espiritualidade, para que seja distribuída onde mais necessidade e merecimento houver. Vibremos por todo o universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos. Vibremos por todos esses irmãos, para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. Nesse momento, vibremos pela Ucrânia, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela Europa. Vibremos para que todos consigam chegar a um acordo de paz. Vibremos pelo povo ucraniano, para que tenham fé, para que possam seguir adiante. Vibremos também pelos soldados ucranianos, soldados russos. Vibremos para que aquela situação possa voltar à paz. Vibremos também por todas as religiões e por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por seus trabalhadores, ex-trabalhadores, assistidos, dirigentes. Vibremos para que a harmonia, a caridade sempre continue. E para que continue também sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos por todas as instituições sociais, pelas creches, instituições recuperadoras de menores, cadeias penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos, hospitais, por todos esses irmãos. Vibremos por seus dirigentes, trabalhadores e assistidos. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos por nós e por nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nessa reencarnação. Vibremos para todos aqueles irmãos que perderam o seu trabalho, para que possam conseguir seguir em frente, com fé e confiança. Vibremos pela família, para que seja sempre unida, cumprindo assim a missão da família. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que sejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Que assim seja.